Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também esteja. No vídeo de hoje vamos falar sobre os brincos, alargadores e piercings. Bem, gente, eu comecei por dizer tudo no plural, mas a realidade é que eu só tenho um alargador e um piercing, ou dois, dependendo daquilo que vocês consideram piercing. Muita gente considera a partir do segundo furo já um piercing, e há quem só considere piercing aquilo que é na cartilagem. Eu fiz recentemente um piercing aqui em cima na cartilagem e eu queria falar-vos um bocadinho sobre a dor, e como eu também fiz o segundo furo e o meu alargador, quando eu era já consciente daquilo que estava a fazer, eu decidi fazer um vídeo só a falar sobre dor e assim. Eu vou começar pela ordem pela qual fiz e também vos vou falar sobre preços. Começando então pelos meus furos normais. Eu fiz quando era bebezinha, então eu não tenho consciência de quanto custou nem nada disso, mas os meus pais disseram-me que eu chorei bastante quando os fiz. Depois eu decidi então alargar a minha orelha. Eu fiz isso porque primeiro eu já queria alargar e depois este meu furo da orelha já era maior do que o outro. Isto porque quando eu era criança o meu brinco prendeu ao casaco da minha mãe e puxou a minha orelha, ou seja, ele nunca ficou um furo normal como este aqui, então eu fui alargando e tive facilidade por isso mesmo. Eu alarguei na escola e assim às escondidas dos meus pais, a minha mãe descobriu, não gostou muito, obrigou-me a tirar e passado algum tempo eu meio que convencia a fazer de novo, mas até uma medida que fosse pequena, que no caso são os 6mm que eu uso hoje em dia. Eu meti aqui assim as joias que eu normalmente utilizo, que são o alargador simples. E assim, gente, ficou por aí. Os meus pais nunca foram muito a favor de piercings e brincos nem nada disso. Então os meus pais sempre me disseram que só a partir dos 18 anos é que eu poderia fazer mais alguma coisa. Sendo assim, eu já tinha o alargador, já estava toda feliz. Sosseguei o rabo durante algum tempo, mas depois quis fazer este segundo furo. Assim, gente, o segundo furo eu sempre quis desde novinha, porque uma amiga minha também tinha. Sempre quis, mas meus pais diziam sempre que não e eu meio que nunca mais falei. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fui falando com a minha mãe e ela deixou-me fazer, foi a minha mãe que pagou. E assim, gente, eu fiz na orivesaria o meu segundo furo, foi com a pistolinha e ele custou 5€. Na altura eu fiquei mais ou menos um mês com o brinco da furadeira e depois troquei para estes brincozinhos comuns que nós todos temos. Normalmente eu utilizo uma argola e uma perolazinha ou duas perolazinhas, depende muito, mas normalmente é isso que eu utilizo. E assim, gente, a dor foi muito pouca. Na altura quando ele furou não me doeu nada e depois com a cicatrização também não me doeu muito. Foi bem fácil de cicatrizar, foi só um mês, eu não sei mais ou menos quanto é que seria o tempo, mas eu considerei rápido, também não me doeu. Só me doeu assim uns 10 minutos depois dele ter furado quando eu saí da loja. Doía-me um bocadinho, eu sentia a minha orelha um bocadinho quente, mas não foi nada demais. Relativamente à dor de fazer o alargador, gente, doeu bastante, porque assim, vocês estão a abrir um buraco na vossa orelha. Como é que vocês façam isso com um profissional? Não façam em casa com aqueles alargadores de caracol, essa não é a forma certa. E se vocês quiserem fazer assim, podem sempre fazer depois do banho. Lembrando sempre, gente, que este tipo de procedimentos, como é que vocês façam com a autorização dos vossos pais. Há muita gente que, por exemplo, faz o piercing aqui do septo, que é um piercing que dá para esconder para cima, mas assim, gente, não façam. Falem com os vossos pais, porque são eles que têm autoridade sobre vocês. Eu acredito que muitos pais sejam bastante rigorosos e não aceitem nada disso, sejam completamente contra, mas é assim, gente, quando vocês atingirem os 18 anos, meio que a vida é vossa, quando vocês forem para a vossa própria casa, vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem. E assim, gente, muitos de nós, falo por mim também, quando somos mais novos, somos muito influenciados pelas pessoas que vemos, pelas fotografias que vemos, queremos fazer tudo e mais alguma coisa e depois na realidade não era bem aquilo que nós queríamos. Obviamente piercings vocês podem tirar e o buraco fecha, mas se for por exemplo uma tatuagem não dá para fazer isso. Espero que vocês tenham essa consciência, eu não estou aqui para vos dar lição de moral nenhuma, mas acho que sim, é uma boa ideia vocês esperarem um bocadinho, acalmarem o fogo do rabo e pedirem autorização aos vossos pais e respeitarem as regras deles. É assim, gente, na idade em que eu comecei a querer fazer estas modificações, tipo piercings e tatuagens, obviamente os meus pais não deixavam, hoje em dia eles também não me deixam, mas acho que faz sentido que a gente tenha calma e só faça as coisas no momento certo. Voltando à parte do alargador, eu acho que estava a falar sobre alargar no bem, porque a vossa orelha já está mais molezinha
e é mais fácil para vocês fazerem. Uma coisa também importante é que o alargador, é importante que vocês lavem, senão ele vai cheirar mal, obviamente. Muita gente diz, alargador cheira mal. Alargador cheira mal se vocês não tiverem cuidado. Como é que vocês tirem sempre para tomar banho e lavarem bem a pele? Se vocês não tirarem, a pele vai ficar aqui junto ao alargador e assim a pele vai suar e vai ficar mal cheirosa. Como é que vocês tenham cuidado e limpem bem? Isso é como o vosso sovaco ou outra parte qualquer do vosso corpo, convém que seja bem limpa e acontece o mesmo com o alargador. E agora vamos então falar sobre o último brinco / piercing que eu fiz, que foi o da cartilagem. Eu fiz o piercing há menos de um mês, pelo que ainda não cicatrizou, por isso o tempo que vai demorar a cicatrizar eu não sei vos precisar. Muita gente tem problemas com este piercing na cartilagem, porque ele forma aquela bolinha que eu não sei o nome e fica assim inchada, a pessoa tem que tirar e furam mais do que uma vez. Tenho amigas minhas que já furaram a cartilagem 2, 3 vezes e mesmo assim não conseguiram ter o piercing. Este é um piercing que eu gosto bastante e já queria fazer há algum tempo e só fiz depois dos 18 anos. Eu fui falando com a minha mãe em cerca de uma semana, 2 semanas. Ela deu-me então a autorização para fazer o piercing, eu fui lá e fui eu que paguei. Eu não sei se eu vos disse que este aqui foi a minha mãe que pagou e foram 5 euros. E este aqui da cartilagem foram 2 euros e eu furei na mesma orivesaria com a pistolinha. Essa supostamente não é a forma mais indicada de vocês fazerem o piercing, porque como é que vocês vão a um especialista, assim, um estúdio que faça tatuagens e piercings, para furar com a agulha? Mas assim, eu achei muito mais prático e fácil para mim ir a uma orivesaria e mandar fazer logo o piercing. Basicamente eu cheguei lá, disse o sítio onde eu queria, ele pegou numa cantinha e marcou e perguntou-me se era aquele mesmo sítio que eu queria. Eu fui lá e ele furou, basicamente foi isso. Também me deu a opção de várias joias que eu podia escolher. E assim, gente, relativamente à dor, quando eu furei não doeu, mas quando eu saí da orivesaria estava um dia de vento e assim, a minha orelha estava a escaldar. Esta aqui eu sentia um bocadinho quente, esta aqui estava muito, muito quente, muito, muito vermelha. E assim, o vento a dar na minha orelha era uma coisa assim, extraordinária, doía mesmo muito. Mas foi só há algum tempinho, no mesmo dia eu pintei o cabelo, então toquei assim várias vezes na orelha e sentia obviamente uma dorzinha, mas no mesmo dia eu consegui dormir para este lado. Normalmente as pessoas demoram uma semana, por aí eu consegui dormir para aquele lado. Hoje em dia ele ainda me dói se eu esbarrar com a mão ou com um gorro ou assim. Na primeira semana eu senti bastante dificuldade em meter gorros, carapuços ou até boinas. E assim, este é um piercing bastante complicado porque o vosso cabelo prende bastantes vezes e ele está sempre em contacto com várias coisas e roupas. Quando vocês tiram ou metem uma camisola, por exemplo, então é um piercing que eu acredito que vai demorar bastante tempo a cicatrizar. Portanto, pela ordem de dores, eu acredito que este segundo furo tenha sido o que doeu menos e estes dois doeram a seguir, porque os meus pais dizem que eu chorei mesmo muito. Eu sei que os meus pais contam uma historinha que eu estava a fazer o primeiro furo, meu pai teve que pegar em mim ao colo e trazer-me cá para fora e assim para eu acabar de chorar. Tudo o que tinha para chorar para fazer o segundo furo, se eu não estou em erro. Portanto, eu acredito que na altura me tenha doído bastante. A dor do alargador veio a seguir, foi uma dor assim bastante forte, ainda por cima deu bastante problema, porque eu ia alargando às escondidas, os meus pais não queriam e não sabiam, eu ia fazendo na escola e depois todos os dias ao final do dia tirava, ou seja, de manhã começava o processo todo de novo, mas quando a minha mãe me deu a autorização foi bem mais fácil. Eu acredito que se eu tivesse feito enquanto isto seria uma dor paralela a este segundo furo. E aquele que me doeu mais foi este aqui da cartilagem. Eu decidi fazer este vídeo porque eu gosto de mais alguns piercings. Se calhar vou fazer ou não, porque também não sou assim uma pessoa tão corajosa quanto isso. Mas eu vou deixar aqui algumas fotos a aparecer de alguns piercings que eu gostava de fazer, tanto no rosto como no corpo. Assim, no corpo eu não sou muito fã de grandes piercings, acho que só há um do corpo que eu gostava de fazer. No corpo eu gostava de fazer algumas tatuagens e assim. Mas se um dia eu fizer, eu venho aqui ao canal e conto-vos tudo. Just to make you smile. Bem, gente, e foi este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o vosso like, se subscrever o canal, ativem também o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado vai aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Compartilhem este vídeo com as vossas amigas e tchau!